Diga comigo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém. Nós estamos falando sobre as astutas ciladas do diabo. E ainda estamos na primeira cilada do diabo, que se chama o engano. Satanás é o enganador. Jesus disse, ele é o pai da mentira. E o que nós temos estudado acerca do engano de Satanás, estudamos primeiro que ele engana os crentes com relação ao orgulho. Crentes orgulhosos pensam que lhes vai tudo bem, quando na verdade estão caminhando para o abismo, para a destruição, para a queda. Assim diz Provérbios, que a soberba precede a queda. Em segundo lugar, nós falamos que ainda no engano, Satanás tem utilizado de um modo coletivo acerca dos falsos ensinos. Como ele tem enganado os crentes com falsos ensinos. Mas, semana passada eu me referi a um outro aspecto do engano do diabo. Não somente o orgulho e os falsos ensinos, mas também o secularismo. O que eu quis dizer com secularismo semana passada? Eu quis dizer que secularismo é a mente cristã não está funcionando como deveria. Os crentes não pensam como crentes, eles pensam como mundanos, sobre os assuntos da sua vida, não somente da vida cristã, mas principalmente da vida lá fora, que nós chamamos de vida secular. Até por isso dei este nome de secularismo. O secularismo é um engano do diabo, por quê? Porque faz com que você pense como o mundo e ache que é normal. O problema nem tanto é que muitos crentes pensem como o mundo. O problema é que esses crentes achem que isso é normal. Porque pensar como o mundo, talvez você ainda esteja pensando, porque sua mente não foi renovada pelo Senhor, como diz Paulo em Romanos capítulo 12. Talvez você não teve a sua mente transformada, então você pensa como o mundo em muitas coisas. Tudo bem, eu sei que isso acontece. Mas achar que isso é normal, eis aí onde está o engano do diabo. Só que eu quero continuar falando do secularismo e outros aspectos. Há muitos crentes que são espiritualistas. Talvez você pense, mas qual o problema de ser espiritualista? Há um grande problema em ser espiritualista. Não há problema nenhum você ser espiritual, mas você ser espiritualista tem um grande problema. Qual que é a diferença? O crente espiritual, ele cuida de sua vida com Deus para refletir a glória de Deus em tudo que ele faz. O crente espiritual, ele busca as devoções cristãs para aumentar sua comunhão com Deus e, consequentemente, com a igreja. E, consequentemente, dar testemunho de Deus lá fora. Este é o crente espiritual. O crente espiritual ora, lê a Bíblia, congrega. Ele vem na igreja, ele participa dos meios da graça, toma ceia do Senhor, participa dos sacramentos, do batismo, da ceia, ele contribui, como nós falamos aqui na igreja, ele desenvolve seus dons para edificar os outros irmãos dentro da igreja, ele evangeliza, ele dá testemunho de Cristo Jesus, ele adora a Deus, ele louva o Senhor de coração, enfim, este é o crente espiritual. Agora o crente espiritualista, qual que é? O crente espiritualista é aquele que se deslumbra com as coisas sobrenaturais. Ele não tem um pingo de discernimento entre a voz de Deus e as demais vozes que gritam dentro da cabeça oca dele. Ele é espiritualista porque ele acredita que todo profetinha vai adivinhar a vida dele. E o que ele pode fazer? O que eu vejo hoje, principalmente aqui em nossa cidade, era para ser engraçado se não fosse trágico. Que você vê muitos que se dizem crentes na nossa cidade procurando casinhas de profeta.
para saber o que está acontecendo comigo. Meu filho, se nem você sabe o que está acontecendo com você, o que você vai caçar profeta? Se liga, meu irmão, você tem que saber o que está acontecendo com você, ué. Ai, não, eu vou lá para o profeta falar o que está acontecendo comigo. Ui, você não é você? Você sabe o que está acontecendo com você. Agora, o que eu quero com um profeta que vem dizer o que está acontecendo comigo? Olha como é o engano do diabo, irmãos. Você sabia que o diabo também sabe o que está acontecendo com você? Aliás, muitas das coisas que acontecem conosco foi produzido pelo próprio diabo. E ele, claro que sabe o que está acontecendo com a gente. E então, os crentes que procuram profetinhas para saber o que está acontecendo na minha vida. Ai, fui lá na irmã fulana, na profeta fulana, fui lá não sei na onde, fui lá na casa de não sei quem, para que ele revelasse o que estava acontecendo com a minha vida. Você sabe onde que está o engano do diabo aí? Porque o próprio diabo pode, os próprios demônios podem estar falando para aquela pessoa como está a sua vida, e a pessoa conta tudo o que está acontecendo com você. E você fica assim, mas não conhece minha vida? Eu só acredito num profeta se ele não conhecer minha vida. Irmão, deixa eu te dar um conselho de pastor. Se eu fosse você, eu aceitaria. Milhões de vezes um pastor que conhece sua vida te dar um conselho dentro da palavra de Deus, justamente porque ele conhece a sua vida, do que você arriscar as suas decisões nas mãos de profetas que 99% dos casos são falsos, só porque você diz que ele não conhece sua vida e diz que esta é uma característica de que aquilo é de Deus. Não está mais distante do que o erro quando você pensa isso. O lugar mais perto que você está quando pensa isso chama-se engano. Desde quando uma pessoa que não te conhece tem uma palavra melhor para te dar do que aquela que te conhece? Desde quando? Um certo jovem, a mãe dele é da nossa igreja, ele por telefone me dizia, não pastor, eu fui com a minha namorada lá na igreja e o profeta revelou e falou que era de Deus nós dois. E olha que ele falou um tanto de coisa de nós dois, e ele nem conhece nós, porque nós não somos daqui, né, da cidade onde ele está. E eu perguntei para ele, sabe o quê? Falei, meu querido, o que sua mãe falou sobre o seu relacionamento? Aí ele engasgou uns 2, 3 segundos, falei, filho, o que sua mãe falou do seu relacionamento? Ela não gaguejou. Falei, filho, o que sua mãe falou do relacionamento? Pela terceira vez, Pedro. E ele disse assim, tá, ela é contra. Eu falei, pois bem, você quer um conselho de pastor? Se eu fosse você, aceitaria. Siga o conselho da tua mãe. Milhões de vezes você ouvir a palavra da tua mãe, a boca da tua mãe, como diz Provérbio, filho meu, ouve o conselho de teu pai e não abandone a sabedoria da tua mãe. Se eu fosse você, eu ouviria milhões de vezes o que diz tua mãe, que te conhece, do que esse falso profeta do inferno. Falei assim, que te falou isso aí. Eu não sei se na hora ele assustou, não sei, não estava no telefone. Eu sei que depois, graças a Deus, terminou aquilo lá. Se livrou de uma cilada do diabo. Mas por onde que uma pessoa cai numa cilada do diabo? A partir do engano. Ela não cai na cilada de uma vez. O diabo, ele não te mostra a cilada dele. Por isso que ela é astuta. Se ele te mostrasse, você não cairia. Então, primeiro, ele tenta te convencer. Por isso que eu estou falando que o espiritualismo, a espiritualidade não tem nada errado, mas o espiritualismo é um problema, porque os crentes estão enganados pelo diabo, e olha que o diabo, ele sabe ser diabo, meu filho.
ele não é um diabo à toa. Ele sabe ser diabo. Como ser um diabo? Acho que ele nem fez curso, né? Como ser diabo. Porque quando ele engana o indivíduo, ele não coloca no indivíduo que aquilo ali é a maldade. Ele vem com as palavras parecidas com as de Deus. Qual o problema de você ser espiritualista? A voz dele no seu ouvido é pelo contrário. Ele diz assim: busque um profeta, veja o que Deus tem a dizer para você. Esta é a voz do diabo. Pastor, mas tem alguma coisa errada em buscar profeta? Tem! Você ia dizer, achou que eu ia dizer não, né? Mas tem. Tem um grande problema em você buscar um profeta. Porque você não está mais vivendo na antiga aliança. Rei Saul, que perdeu a jumenta do pai dele, e saiu para procurar a jumenta e ficou perdido mais que a jumenta. E depois ele falou com os amigos dele assim: vamos procurar um profeta para ele falar onde é que está a jumenta do pai. Não estou falando nada de jumento, eu estou dizendo que na antiga aliança era assim. As pessoas procuravam os profetas para darem a eles: o que eu tenho que fazer da minha vida? Você está na nova aliança, preste atenção se é que você é crente. A Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. É Jesus que você tem que ouvir. No Monte da Transfiguração apareceram Moisés e Elias para Jesus, e Pedro, com as ideias furadas dele, dizia: Senhor, que legal, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E Deus entra em ação, e vem aquela nuvem, e joga todo mundo por terra ali, e Deus diz: Moisés, Elias e meu filho não, rapaz. Este aqui é meu filho amado, a ele ouvi, a ele. Moisés e Elias não, já era. Quando eles abrem os olhos, cadê Moisés e Elias? Não tem, só tem o Filho de Deus. Para de procurar profeta, rapaz. Você vai estragar mais sua vida, mais do que já está. Espiritualista, ele acredita só se... o pastor está pregando aí, mas se Deus não tocar no meu coração, eu não acredito. Vai no seu emocionalismo para você ver onde você vai parar. No seu espiritualismo. Você acha que Deus está aqui agora para satisfazer capricho de incrédulo, rapaz? Deus não está aqui para satisfazer capricho de incrédulo. Aliás, quando falaram com Jesus: mostra um sinal aí para nós, e nós vamos crer no Senhor. E Jesus falou: uma geração adúltera, incrédula, que me pede um sinal, e eu não dou nenhum. E quando Pilatos mandou Jesus para Herodes, falou: não, Jesus é galileu, o que ele está fazendo aqui no sul? Manda ele para Herodes. Herodes, que é tetrarca lá do norte, manda Jesus lá para Herodes. E Herodes sempre ouviu falar de Jesus, falou: opa, chegou a hora de eu conhecer o cara. E quando Jesus chega lá todo surrado, amarrado, ensanguentado já, diante de Herodes, com a túnica vermelha que colocaram nele para zombar, dizendo que ele era rei, Herodes falou: ih, cara, faz um milagre aí para eu ver. Tanto tempo que tu está aí, nessa jornada, 3 anos, e eu nunca te vi. Faz um milagre, agora você está diante de mim, eu quero ver você fazer um milagre. A Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra diante daquele cafajeste daquele rei. Quando ele viu que não podia nada, mandou Jesus de volta para Pilatos. Crentes espiritualistas são caçadores de milagres. O outro extremo também é verdade, é um engano do diabo. Tem gente que não crê em milagre nenhum. São céticos. Olha como o diabo é sutil, meu irmão, para empurrar o crente ou num despenhadeiro ou no outro. Enquanto que existem os céticos que não acreditam em milagre nenhum, existem aqueles que andam correndo atrás. Por que não ser equilibrado? Quero falar do outro aspecto da mente cristã com relação às próprias doutrinas cristãs, como o diabo usa as doutrinas cristãs para distorcer e fazer com que o crente seja atingido ou envolvido nas ciladas do engano.
e vou começar com a doutrina calvinista. A doutrina calvinista, ela abrange vários assuntos e temas bíblicos, mas ela é mais conhecida por ser a doutrina bíblica da predestinação, que fala da salvação. Obviamente que João Calvino, se os irmãos quiserem conhecer a Magnus Opus de João Calvino, você teria que ler as Institutas. Você pode comprar ou baixar para você ler. Todo o pensamento de Calvino está ali acerca de sua teologia. Não existem outros pensamentos sociais de Calvino. Nós não estamos falando aqui da pessoa de Calvino. Estamos falando aqui da doutrina de Calvino que mais ficou conhecida, que é a doutrina da predestinação. Aí as pessoas falam, essa doutrina é de João Calvino. Não é. 1000 anos antes de Calvino, Agostinho falou da predestinação. 1000 anos antes. E 500 anos antes de Agostinho, Paulo falou da predestinação. Tudo bem, muita coisa Agostinho falou bíblica, podemos considerar Calvino também, mas Paulo, meu amigo, falou inspirado pelo Espírito Santo, não tem erro. Agora veja como que o diabo torce esta doutrina na mente dos crentes. Eu não estou falando de mundano e nem de quem não conhece a doutrina da predestinação. Estou falando para calvinistas. Muitos calvinistas, eles dizem o seguinte: rapaz, Deus estabeleceu todas as coisas, então eu não preciso fazer nada. Sabe qual é o nome disso? Não é calvinismo. Isso se chama fatalismo. Isso é um determinismo barato, onde o indivíduo, veja bem como que o egoísmo cega a mente do sujeito. Quando o sujeito diz assim, Deus já estabeleceu tudo, não interessa o que eu vou fazer ou deixar de fazer, as coisas vão acontecer, o cara acha que ele está sendo apenas uma carta fora do baralho, quando na verdade ele está sendo um tremendo de um egoísta. Por quê? Porque ele está apenas preservando a si do trabalho que ele deveria ter para fazer. Veja bem, meu querido, raciocina. Nós vamos levar cativo nosso pensamento à obediência de Cristo. Eu falei isso domingo passado. Não permita Satanás cativar sua mente. Secularista é o crente que tem a sua mente totalmente guiada pelo engano de Satanás e acha que isso está bom. Veja bem, se Deus já estabeleceu tudo e tudo tem que acontecer mesmo e nada vai mudar, lembre-se que você também faz parte desse processo que Deus estabeleceu. Eu não vou negar que Deus já estabeleceu tudo mesmo, não. Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele faz o que Ele quer. E Ele já fez mesmo. Um cara veio falar para mim, então nós somos apenas robozinhos na mão de Deus. Falei para ele, meu amigo, sobre o Apocalipse, você acha que o homem conseguirá mudar o Apocalipse? Fala para mim. O homem consegue mudar o Apocalipse? O que está escrito de profecias no Apocalipse, o homem consegue mudar? E ele falou, não, claro que não. Eu falei, então por que Deus engessou o Apocalipse? Por que Deus não deixou o Apocalipse também no livre-arbítrio do homem? E por que, se Deus determinou que o Apocalipse vai acontecer, por que o resto da história Ele não fez? Qual que é o problema? Deus é Deus que determina só o fim das coisas e não os seus meios? Eis um grande engano, porque a Bíblia diz em Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não apenas é salvo, que é o fim, mas você tem um início para a salvação, que é a graça de Deus, mas Deus também trabalha o meio, que é a fé, por meio da fé. Deus, Ele comanda o processo, meu irmão. Deus determina, Deus inicia, Deus conduz e Deus finaliza. Hebreus 12, verso 2 diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que começa e conclui a sua fé. Tudo bem. Então tá. Deus de fato
estabeleceu todas as coisas e elas terão que acontecer. Agora olha o fatalista, como é que ele pensa. Se é assim, então eu não vou fazer nada. Isso é egoísmo. É egoísmo porque você está pensando que você não faz parte do processo. Você está pensando que Deus não te incluiu neste processo. Isso é egoísmo porque eu não quero trabalhar para Deus. Eu quero fazer as coisas para mim mesmo. Então eu deixo a obra de Deus de lado quando eu penso isso. Eu não evangelizo porque eu falo, se Deus determinou quem vai ser salvo, então vai ser salvo de qualquer jeito. Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus não sou eu nem você. Deus tem um jeito dele trabalhar. E a palavra diz que ele determinou salvar algumas pessoas pela pregação do evangelho. Então pregue o evangelho, porque Deus determinou que você que foi salvo pregará o evangelho para que outras pessoas sejam alcançadas como você foi, por outros que também pregaram o evangelho. Não escapa desse processo não, meu amigo. Isso é fatalismo. E o fatalismo é uma forma de egoísmo, porque diz, eu não vou trabalhar para Deus. A desculpa é que Deus já decretou tudo. Essa é só uma desculpa, mas na verdade ele não quer trabalhar. Por isso é que ele diz que não vai fazer. Aí o outro, para fugir do fatalismo, para fugir de que Deus já estabeleceu tudo, ele diz que doutrina de predestinação é do diabo, como já vi muitos pastores falando. Doutrina da predestinação é do diabo, meu amigo. Então arranca essa palavra da Bíblia. Aí por outro lado, para fugir disto, o cara diz que somos salvos pelas nossas obras. Olha como o diabo torce as coisas. Efésios 2, verso 9 diz, nossa salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a nossa salvação viesse das nossas obras, nós teríamos do que nos gloriar, mas não temos do que nos gloriar, porque nada há em nós que possamos oferecer a Deus com relação à nossa salvação, meus irmãos. Se houvesse, preste atenção nisso, Percivais, se houvesse um fio de cabelo seu que não fosse contaminado pelo pecado, você poderia ofertá-lo para Deus em troca de sua salvação, e Deus não precisava ter enviado o filho dele para morrer por você. Mas não há sequer uma célula do nosso corpo, e eu estou falando apenas do aspecto físico, não há sequer uma célula do nosso corpo que não tenha sido contaminada pelo pecado. E isto se estende às partes metafísicas de nós. Ou seja, as partes psicológicas, as partes da alma. Não há nada em nossa alma que não tenha sido tocada e manchada pelo pecado. Não há nada em nosso pensamento, não há nada em nosso raciocínio, não há nada em nossa vontade, não há nada em nossas emoções, não há nada em nossa espiritualidade, não há nada em nosso corpo que não tenha sido tocado pelo pecado, meus irmãos. E eu te pergunto, se tudo que há em mim e em você foi manchado pelo pecado, o que, pelo amor de Deus, o que eu posso oferecer a Deus em troca da minha salvação? Você entende o que é a doutrina da predestinação? Não é o que o povo fala por aí. A doutrina da predestinação, ela começa mostrando que o homem é incapaz de oferecer qualquer coisa que seja para Deus. E eu não estou falando de coisas físicas, porque isso de fato ninguém tem para oferecer. Deus é dono de tudo. Eu me refiro até mesmo ao que existe dentro de você, como suas vontades, seu intelecto, suas emoções. Tudo foi contaminado pelo pecado. Não tem como você oferecer nada para que Deus lhe dê a salvação. Você e eu dependemos única e exclusivamente da graça de Deus. Mas aí o outro sujeito, ele diz, não acredita em predestinação. Nós somos salvos pelo livre-arbítrio. Se eu quiser, eu vou a Cristo. Se eu não quiser, eu não vou a Cristo. O bonitão é forte, né? O dia que ele quiser, ele vai. O bonitão é forte, ele é o tal. O dia que eu quiser, eu vou a Cristo. Sabe o que Jesus falou para você que pensa isso? João 6,44. Ninguém pode vir a mim
se o Pai não o trouxer. O sujeito só vai a Cristo se Deus empurrar. Aí você fala assim: nossa, mas Cristo é tão lindinho, tão maravilhosinho, Cristo é tão bonitinho, Cristo é tão fofinho. Por que que as pessoas não querem? Esse Cristo que eu acabei de citar aqui é um falso Cristo pintado pelo diabo, que está sendo pregado nas igrejas e apresentado numa fotografia para você. E vem mensagem de WhatsApp e diz assim: oh, por que que você não vem a mim? Estou tão triste que você está longe de mim. Aí os crentes começam a chorar: oh, Jesus, não fica triste não, vou voltar. E aí Jesus está lá: você corre no seu carro, mas não corre para os meus braços. Eu bato na porta do seu coração e você não abre. Estou indo embora. Gente, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é homem, tá? Isso aí não é homem, não. Jesus da Bíblia é homem. Tem esse negócio. Ai, porque você não lembra de mim, você sai correndo pro seu trabalho, toma seu café e não faz nenhuma oração. E eu fico lá esperando você orar. Os crentes: oh, Jesus, me perdoa, agora eu vou orar. Jesus não é frouxo não, rapaz. Quando manda essas mensagens, fala: meu amigo, é melhor deletar para eu não ter que te responder, tá? E as pessoas ficam nesse negócio: o dia que eu quiser eu vou, como se Jesus fosse um mendigo, um coitado, esperando o dia que você vai decidir de vir a ele. Enquanto isso ele passa fome lá, porque você não vai lá conversar com ele. Presta atenção, meu amigo. Estamos falando do Criador, do Eterno, que nunca teve início nem terá fim. Estamos falando do Alfa, do Ômega, do verdadeiro, do Deus eterno, do Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Nele não há engano. Ele conhece o coração dos homens. Jesus não se ilude com ninguém, meu amigo. Mesmo quando ele estava na terra, diz ali, eu lembrei disso aqui, deixa-me falar. Todo mundo lê João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo. Lê o 2, meu filho. Lê o final do 2. Tá? Veja bem. Vou mostrar isso aqui para você. Não estava na mensagem, mas é só para você ver o detalhe. Olha o que diz antes de Jesus encontrar com Nicodemos. No final do capítulo 2, versículo 23 para frente. Para terminar o 2, para começar o 3, tá? Olha o que João diz. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Aí sim entra o capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos também vem bajular Jesus: os sinais que tu fazes, o Senhor é o cara, o Senhor é, nossa, tu é um rabi mesmo. E Jesus fala: eu não me deixo enganar por essas palavras tuas não, rapaz. Você tem que nascer de novo. Esse é Jesus que ninguém quer apresentar, fica querendo tocar no seu emocional, você vir chorando. Jesus estava lá na esquina, aqui, sentado no meio-fio. Agora eu venho, Jesus. Para de frouxeza, rapaz. Jesus conhece o coração do homem. Jesus sabe quem é os seus, quem são os seus. Quando Jesus estava entre os discípulos, ele mesmo falou: eu não vos chamei a vós os 12, um de vós é diabo. Jesus sabia quem o havia de trair, e no dia lá da ceia, molhou o pão e falou: e eu dou esse pão para o cara que vai me trair, toma, Judas. E todo mundo ficou: por que será? Os homens não entenderam, mas Jesus já sabia quem era que ia traí-lo. Então, meus irmãos, cuidado com estas questões de você ser enganado nas próprias doutrinas em que você é instruído.
Você é instruído aqui nesta igreja no aspecto da predestinação, por exemplo, é só um exemplo, mas existem outras doutrinas. Você é instruído de uma forma na fé reformada acerca da tua salvação, aí o camarada fala, eu estou salvo mesmo, não vou perder minha salvação, não vou fazer mais nada. Isso é pensamento de mundano. Mundano é que pensa assim, não crente. O crente, ele diz, Jesus me salvou, eu era um verme, eu era um pó, eu não era nada, e Ele me salvou, e a salvação que Ele me deu é o maior presente, insubstituível, insuperável, e o que Ele ordena que eu faça, é que eu leve este evangelho para outras pessoas, é que eu sirva com amor, é que eu possa levar para a igreja a edificação daquilo que Ele tem feito em minha vida. Este é o pensamento do salvo. Se você é salvo, é isso que você vai pensar. Se você pensar, né, até salvo, tá bom, vou fazer o que eu quiser, você não é salvo. Você apenas pensa que é salvo. Tem uma grande diferença. Tem gente que é enganado pelo diabo na sua espiritualidade. Falei do espiritualismo, agora da espiritualidade. O diabo põe o cara em dois extremos. Ou ele é frio espiritualmente, ou ele é extasiado com dons sobrenaturais. Tem uns que não creem em nada. Não existe mais dom de língua, não existe profecia, não existe cura, não existe revelação. E aí você vai no culto do cara, o cara parece que você está no Polo Norte. Até o pão com manteiga é gelo que passa dentro do pão. Até a água que você bebe lá é uma pedra de gelo, de tão frio espiritual que é o camarada. Agora do outro lado tem os tem os empolgados, que eles acham que se não tiver língua, se não tiver reteté, se não tiver besteirol, cai, sopro, unção, besteira, um monte de coisa, Deus não está ali. E quando ele vê essas coisas, ele fala, rapaz do céu, isso aí que é poder de Deus. Engano do diabo também. Será que podemos entender que ambas as coisas são horríveis? Ambas as coisas são engano? Será que pode você, meu irmão, perceber que a vida cristã, ela não tem que ser fria e ela não tem que ser desestruturada com relação aos dons espirituais, aos dons sobrenaturais, porque todo dom é espiritual. Até você gostar de limpar a igreja é um dom espiritual. Aí o cara fala, não tenho dom nenhum. Não tem dom nenhum porque ele acha que ter dom é ficar pregando aqui na frente ou então tocar e cantar. Ele acha que ter dom é falar em língua ou profetizar. Não, meu irmão. Toda terça-feira estamos tendo estudo sobre dons aqui. Você não vem porque você não pode, eu acho. Eu gostaria que fosse porque você não pode, não é porque você não quer. Estamos tendo estudo sobre dons aqui toda terça-feira. Muitos irmãos me disseram, pastor, eu quero aprender sobre dons. E agora os estudos de dom, cadê as pessoas? Mas deixa isso para depois. Eu quero falar que quando nós somos equilibrados pelo poder do Espírito Santo, nós não somos enganados pelo diabo. Apóstolo Paulo diz, não desprezeis as profecias, mas julgai todas as coisas, retenha o que é bom e aparta da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 20. O apóstolo Paulo, ele já nos instrui de que maneira nós devemos nos portar com relação aos dons espirituais. Ele diz, não extingais o Espírito. Quem que pode apagar o Espírito? Ninguém. Mas Paulo está dizendo que quando você despreza os dons, você está extinguindo, está apagando a ação do Espírito em relação aos dons. Mas quando você vive sua vida espiritual, veja isso, irmão, a diferença. Preste atenção. Quando você vive sua vida espiritual em função dos dons, você já perdeu o rumo da sua vida. Também é engano do diabo. Observe, meus queridos, que o inimigo utiliza de coisas legítimas para nos enganar. Ele não mostra a cilada dele. Ele usa das coisas que nós julgamos ser coisas de Deus, ser espirituais.
Tem crente que tudo para ele é pecado. Outro, do outro lado, tudo não tem nada a ver. Nós, irmãos, vivemos num período onde o engano de Satanás na mente cristã tornou-se dominante. Deixe-me dar um exemplo para você entender, e eu já vou finalizar. Os cristãos têm um desequilíbrio completo com relação à música chamada música mundana. Tem crente que acha que não pode ouvir nenhuma música mundana. E tem outros crentes que... eu sou inteligente, eu escuto todas. Ele se acha inteligente porque ouve todas. Você já viu aquele cristão que acha que tem liberdade e aproveita de sua liberdade para dar ocasião à carne? E Paulo diz isso em Gálatas 5, verso 13. Irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Tem crente que ele fala, não, a música não é feita por crente, é mundana, é pecado ouvir. Tem outros que falam, não, isso é a graça comum de Deus para todo mundo, eu posso ouvir qualquer uma. Olha o desequilíbrio que o inimigo nos coloca com relação à mente cristã. Tem a mente fechada, que não ouve nada de música do que é mundano. Mas quando ele vai ouvir música chamada evangélica, são piores do que as mundanas. Porque as músicas evangélicas de hoje falam do eu, ela fala de mim. Eu que sou mais que vencedor, eu que passo por cima de tudo, em Deus eu faço isso, que Deus, Ele é meu herói, minha ponte, Ele é minha não sei o quê, e coloca Deus lá como tudo que é, sabe, para que Ele seja destacado. Deus está em função da pessoa, para a pessoa... tudo eu vou conquistar, Deus me deu espírito de conquista, Deus me deu os sonhos de Deus. Aí começa, vou nem falar. E aí começa, os sonhos de Deus, eu vou sonhar os sonhos de Deus. Deus não dorme não, filho, para estar sonhando. Não, pastor, você é muito radical, são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é a Bíblia. Você lê a Bíblia? Não, é porque o hino fala assim, a música lá fala. Você é crente guiado por louvor, você é crente guiado por canções, você é crente guiado por o que é cantado no meio gospel hoje. Você nem Bíblia conhece para saber avaliar se estas coisas realmente são coisas de Deus, que procedem de Deus, que tem a ver com a Escritura. Você não conhece a Escritura, como é que você vai saber se a música que você está cantando agrada a Deus? Mas foi feita por um evangélico. Antes estivesse ouvindo um Milton Nascimento, um Djavan. Antes estivesse ouvindo uma música popular brasileira. Porque tem evangélico que faz cada tipo de música, meu amigo, que sinceridade Deus não recebe no trono dele. Louvor não é o que é cantado no meio gospel. Louvor é o que é cantado que tem acordo com a Bíblia. Agora, por outro lado, existe aqueles que acham que pode ouvir de tudo. E aí nós entramos no outro extremo, porque veja bem, quais são os tipos de música que nós temos hoje no mundo? Vamos fazer um agrupamento, só para você ter uma ideia. Nós temos o agrupamento das músicas populares, das músicas de baixo nível, né? Das músicas que agradam as grandes massas e assim por diante. Então, vamos destacar aqui as culturais, as do povo, maioria, e aquelas de baixo calão mesmo, imorais. Eu sei que tem mais, mas vamos deixar nessas três aqui. Quando você ouve uma música não cristã, o que está sendo dito na letra daquela música? As imorais nem precisa falar, mas tem crente que tem lá um funkzinho no celular. Nem precisa falar, mas ele tem. Precisa comentar, irmão, sobre as letras das músicas funk? Nem precisa. Isso é coisa que você aprende em casa, com seu pai e sua mãe. Eu não preciso falar disso. As dos níveis culturais, que são as chamadas MPB, etc., né? Nem todo mundo, é o estilo, não gosto, tal, tudo bem. Mas eu me refiro à questão da letra. Algumas falam da nossa cultura, algumas falam
da política, falam disso ou daquilo. Tudo bem, pode ouvir, mas esteja atento, porque muitas delas, elas também têm uma certa doutrinação maligna para que você seja conduzido a pensar como eles querem manobrar a nossa população. Um exemplo disso é quando este atual governo cortou os gastos que hoje está todo mundo protestando por causa da PEC 241 e outros gastos que ele cortou, que não foi só este da educação, quando ele cortou, por exemplo, os gastos que auxiliam os artistas, assim chamados do nosso Brasil, todos esses camaradinhas que são atores de novela, cantores populares, ficaram bravinhos, nervosinhos, fazendo protesto, não sei o quê, porque entrava dinheiro de graça no bolso dele. Quem quer perder essa mamata? Ninguém. Então os caras agora, esse governo não presta. O Wagner Moura, ator global, ele disse que não faria papel de bandido, quando foi solicitado a ele fazer o papel encenando o juiz Sérgio Moro, chamou Sérgio Moro de bandido. Olha o tipo que nós estamos vivendo hoje. Aí o governo corta os gastos de um pessoal desse, eles começam a protestar porque também são corruptos, sobrevivendo do dinheiro que é do nosso imposto. Agora voltando com relação aos músicos, muitos deles também protestaram. Então fazem músicas de protesto e você é levado porque é música popular brasileira, mas dentro dela existe uma doutrinação para que você também seja um revoltado contra a sua sociedade. Então cuidado com o que você ouve. Vários tipos de música também, elas falam de decepções amorosas, por exemplo, de chifre que o cara levou. Ah, eu estou bebendo aqui porque você me abandonou e agora eu vou beber, agora eu vou não sei o quê. E o crente está ouvindo isso. Aí o crente, meu irmão, precisa falar alguma coisa sobre isso também? Ah, não, pastor, estou ouvindo porque meu namorado me abandonou mesmo. Meu namorado me deixou e eu tenho que ouvir um negócio desse, porque, sabe, pastor, eu me identifico com essa música. Vai orar, rapaz. Vai pro joelho, meu filho. Eu sei que dói o abandono mesmo de amor, de paixão, isso dói, é óbvio. Mas não é no fundo do copo de um bar que você vai encontrar seu consolo, não. Você vai encontrar em Cristo Jesus, e sem Ele, sem o Espírito Santo, não há consolo. Elas incentivam estas músicas à bebedeira, à promiscuidade, à solidão, ao abandono, à traição, a ideologias sociais. Satanás já articulou na mente dos cristãos em nossos dias o seu engano ao estabelecer subjetivismo para decidir estas coisas. Não, isso aí eu decido porque eu sinto, eu acho que é, você não acha que é. Você fica do seu jeito, eu fico do meu. Não! Aliás, sim, se você não for crente, mas se você diz que é crente, não. Se você diz que é crente, você tem que andar pela palavra e não pelo que você acha, não pelo que eu acho, mas pelo que diz a Bíblia, a Escritura, a vontade de Deus. E por aí vai. Secularismo também nega a Escritura. Mente que não é cristã nega que a Bíblia seja inspirada, diz que não é palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. É um pensamento que nega a inerrância bíblica, nega os milagres, reduz os milagres a mitos. A Bíblia não é verdade absoluta, para estas pessoas não existe absoluto. Existe a ideia de que todas as religiões são boas, de que o ser humano é bom, de que um determinado sistema de governo político é melhor do que outro, que se nós tivermos as condições necessárias, a corrupção se acabará. É muito engano no aspecto do secularismo do pensamento cristão que Satanás coloca. E muitos crentes adotaram esse paradigma de pensamento e vivem confortavelmente sobre ele. Resumir esse final aqui para a gente encerrar. Porque domingo que vem eu quero ainda falar de um outro aspecto do engano do diabo. Falei do orgulho, falei dos falsos ensinos, falei do secularismo. E semana que vem eu quero falar do comodismo. Por que o comodismo também é um engano de Satanás? Porque além do crente estar errado, acomodado, ele ainda acha que está tudo bem. O problema não é só porque está acomodado, mas porque acha que está bem. O comodismo é um problema,
Mas o engano não está no comodismo. Os irmãos estão entendendo? O engano está em achar que está bem. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo domingo. Que o Senhor nos abençoe hoje com a sua palavra. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.